Bom dia a todos. Passaram os 3 minutos da tolerância científica, diria, e, portanto, é horas de começar. Não posso deixar de começar por agradecer ao Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, por nos acolher neste teatro para comemorarmos o Dia Nacional dos Cientistas no aniversário de José Mariano Gago e, com isso, também reconhecer os membros do Parlamento e, em particular, o Presidente da Comissão de Educação e Ciência, por embora hora ter proposto ao Parlamento português para começar a comemorar neste dia aquilo que é a cultura científica, o trabalho científico e o esforço de corresponsabilização crescente dos cientistas pelo desenvolvimento de Portugal. Nada melhor de começar o Dia Nacional dos Cientistas com intervenções por 3 líderes científicos de 3 instituições da cidade do Porto e que nos vão certamente inspirar para o resto desta manhã, onde temos, para além de uma intervenção convidada, uma sessão solene com a presença do Presidente da República e depois 2 painéis, um essencialmente com membros da sociedade civil de fora da própria comunidade científica e depois um painel com cientistas em diferentes áreas e de diferentes instituições. Como sabem, amanhã terminará com a presença do Presidente da Assembleia da República, numa sessão de fecho que incluirá também o lançamento do livro da conferência organizada exatamente há um ano atrás, quando iniciámos este ciclo de conferências anuais, Caminhos do Conhecimento. Neste contexto, eu passaria desde já ao José Manuel Mendonça, Presidente do Inesctec, que depois será seguido pelo Mário Barbosa e pelo Nuno Ferrand. Muito obrigado. Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Sr. Presidente da Câmara do Porto, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação, Cultura e Ciência, Sr. Presidente do Conselho de Reitores e Sr. Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia. É uma enorme honra para mim estar nesta sessão de abertura da primeira comemoração nacional do Dia Nacional dos Cientistas, lembrando aquele que pôs a ciência na agenda política do nosso país. Como só tenho uns minutos, queria deixar-vos uma única ideia ligada ao mote do meu instituto, da produção de conhecimento à inovação de base científica. Sabemos que a produção de conhecimento se faz nos centros de saber e que a inovação se faz nas empresas. Mas só a inovação de base científica, suportada em novo conhecimento e, por isso, diferenciadora, é que pode ajudar as empresas a serem mais competitivas e a vencer nos mercados globais com os seus produtos e serviços. A investigação mais fundamental, especulativa, é imprescindível, mas tem que ser complementada, como dizia Mariano Gago, com a investigação aplicada, aplicável. Como sou engenheiro, queria brevemente referir o papel das ciências de engenharia, da investigação em engenharia, nas qualificações dos quadros técnicos e no impacto que isso tem nas nossas melhores empresas exportadoras, no lançamento de spin-offs e no investimento estrangeiro de qualidade. Temos investigadores de topo que trabalham com a indústria, a distribuição e as cadeias de abastecimento, com energias renováveis, mobilidade elétrica e redes elétricas inteligentes, com cibersegurança, privacidade de informação na nuvem e análise de grandes quantidades de informação, com tecnologias de engenharia oceânica para que o mar possa ser, finalmente, um recurso verdadeiramente nosso, e muitas outras áreas. O resultado é mais emprego qualificado, mais prestígio internacional e mais valor económico. E o caso do Porto, com a Invest Porto, e da região norte, são casos paradigmáticos. O investimento continuado em ciência traz retorno económico e é preciso reforçá-lo. Com isto, deixo a minha convicção que a nova geração de investigadores está muito bem preparada para que possamos responder ao desafio de uma célebre citação de Einstein. Os problemas que temos hoje em dia não podem ser resolvidos pelo mesmo nível de conhecimento que os criaram. E é por isso que, para os resolver, temos de ter um nível de conhecimento muito à frente do que temos neste momento. E é por isso que o conhecimento e a ciência têm prioridade. Muito obrigado. Tem agora a palavra o diretor do I3S, professor Mário Barbosa.
Muito bom dia, Sr. Ministro. Muito bom dia, Sr. Presidente da Câmara. Muito bom dia, Sr. Presidente do CRUP. Restantes colegas. Este é um dia, de facto, muito especial porque é uma oportunidade que nós temos de debater ciência entre cientistas e não cientistas, ou seja, de fazer um debate inserido na sociedade. A ciência fora da sociedade, de facto, para mim, faz pouco sentido. Eu gostava só de abordar aqui 3 aspectos que são a noção do risco, a noção do tempo e a noção das emoções. A atividade de investigação está intimamente ligada ao risco. E há uma citação que eu gostava de partilhar convosco, que tem a ver com um aspecto focado por José Manuel Mendonça e que é referido por Lutz Bonman, que se dedicou bastante ao impacto social de investigação, e vou ler exatamente a frase que ele escreveu. One should expect 1 in 10 projects to be successful. Portanto, risco. Research evaluations should not create a situation in which predominantly normal science is conducted, which, while offering the scope to be easily planned and well documented, hardly leaves any place for serendipity. Portanto, o risco é um elemento fundamental da investigação. Outro aspecto é o tempo. 10 anos em investigação é pouco tempo, e daí a necessidade de haver apostas de longo prazo. Sabemos que os tetracampeonatos e pentacampeonatos são raros, mas a investigação 4 anos é muito pouco tempo. E depois é a questão das emoções. Nós, na verdade, temos uma obsessão pela objetividade, e essa obsessão é uma obsessão racional. Mas há outro elemento que tem a ver com a objetividade emocional. Muitas das nossas decisões são determinadas por razões emocionais, só que nós não as verbalizamos como acho que o devíamos fazer. E, portanto, são 3 aspectos que eu acho que vale a pena nós, como cientistas, debatermos sem receios. Muito obrigado. A palavra é agora do diretor do CBio-INBio, professor Nuno Ferran. Bom dia a todos. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro da Ciência, professor Manuel Leitor, o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, Dr. Rui Moreira, o Sr. Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, professor Paulo Ferrão, o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Ciência, professor Alexandre Quintanilha, o Sr. Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e o Sr. Presidente da Agência de Ciência Viva, doutora Rosalia Vargas, dizer que é uma enorme honra para mim estar aqui hoje muito brevemente, dizer que é uma oportunidade única que temos hoje continuar este desenvolvimento científico, mas gostaria de trazer hoje aqui aquela que é a minha especialidade e que é a ciência da biologia, que são as ciências da vida. Gostava de dizer que a ciência ou a biologia é hoje a ciência do século XXI. É aquilo que nós estamos hoje a usar para revolucionar todos os nossos setores produtivos, todos os setores da nossa sociedade. A biologia é a biologia que está a alimentar todos os outros setores, como o setor florestal, como o setor agroalimentar, como o setor ambiental. Com a biologia de hoje, nós vamos mudar a biosfera e vamos mudá-la certamente para melhor, e eu creio que hoje ouviremos algumas dessas possibilidades na conferência da professora Carmo Fonseca. Queria dizer que precisamos hoje, no nosso país, nas nossas universidades, nos nossos centros de investigação, de mais biologia, da qualidade e do talento dos investigadores que fazem biologia. Precisamos de mais genómica.
Precisamos de mais bioinformática, de mais biologia celular e de mais biologia molecular. Precisamos de mais neurobiologia. Precisamos de mais ecologia, precisamos de mais ecossistemas. Precisamos de estudar todos estes temas motivados pela nossa curiosidade, pela motivação que nos traz o conhecer. E antes de falar um bocadinho da extensão e da apropriação da sociedade, da biologia pela sociedade, gostaria de roubar uma expressão ao Richard Zimler, que está aqui presente, e que foi a mais bela e que é para mim a descrição do que é hoje fazer investigação. Fazer investigação é uma fábrica de sonhos. Os centros de investigação e as universidades em Portugal deviam ser fábricas de sonhos. Foi essa a expressão que eu ouvi, uma expressão muito feliz, uma expressão muito bela, e que eu ouso hoje roubar ao Richard com o devido agradecimento. Sonho como a biologia, como uma fábrica de sonhos. E como sonho isso, quero agradecer a enorme possibilidade de ter dito isto aqui hoje, estar hoje aqui presente, dizer que é uma felicidade enorme e uma antecipação enorme do que se vai passar na cidade do Porto nos próximos meses. Porque, de facto, o que vai acontecer é que dentro de um mês teremos no Porto a realização do Excite. O Excite vai trazer ao Porto mais de 1000 pessoas de todo o mundo que vai discutir aqui os centros de ciência, os museus de história natural, os museus de ciência e a interação da ciência com a sociedade. Como é que nós podemos ser mais efetivos em tornar a sociedade mais compreendedora daquilo que nós fazemos? E, portanto, vamos ter, obviamente, numa liderança da doutora Rosalia Vargas, que trouxe para a cidade do Porto a possibilidade de o organizarmos. E logo após, num segundo evento notável, vai ser a primeira fase da abertura da Galeria da Biodiversidade. A primeira fase do que vai ser o novo Museu da Universidade do Porto, mais uma vez, numa experiência única com a Agência Ciência Viva e que trará, então, a possibilidade de trazermos de uma maneira mais eficaz a apropriação pelos cidadãos, pelos públicos e por todos nós da investigação que hoje se faz naquela que é a ciência que marca este século. Muito obrigado. Já? Convosco no púlpito o Presidente da Câmara Municipal do Porto, Dr. Rui Moreira. Muito bom dia a todos. Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Professor Manuel Leitor, meu amigo, caro Professor Alexandre Quintanilha, que bom que é tê-lo connosco, temos sempre saudades suas. Senhor Presidente do Conselho de Administração do INESC-TEC, Professor José Manuel Mendonça, Senhor Diretor do I3S, Professor Mário Barbosa, Senhor Diretor do CBO-INBIO, Professor Nuno Ferrand, Senhores e Senhoras conferencistas, demais entidades, minhas senhoras e meus senhores. Nesta que é a primeira comemoração do Dia Nacional dos Cientistas, simbolicamente agendado para coincidir com a data de aniversário do grande cientista e governante português que foi José Mariano Gago, temos o prazer de acolher neste teatro, que é a grande sala de visitas da cidade, um conjunto excelso de individualidades ligadas à investigação, à experimentação, ao conhecimento e à divulgação da ciência. Este é também o local onde nós fazemos o Fórum do Futuro, onde queremos que a cidade pense o futuro. A ciência, a cultura, a arte fazem parte do desenvolvimento humano. Não as podemos separar, temos que as juntar e, portanto, eu creio que este é de facto um palco muito adequado. Agradeço muito a vossa escolha. Sejam, pois, bem-vindos a esta ocasião tão singular para discutir e para pensar. Hoje, os desafios da sociedade do conhecimento conduzem-nos por vários caminhos. Um deles é o estreitar da ligação entre laboratórios e a sociedade, proporcionando o maior reconhecimento recíproco das vantagens de atuar em ciência de modo relevante para os tempos que vivemos. Mas também a necessidade de continuar a investir na possibilidade de avançar no domínio das técnicas e dos processos científicos que permitirão ampliar o nosso conhecimento sobre nós próprios e o mundo que nos rodeia, bem como o espaço infinito que habitamos. Em cada laboratório, em cada equipe de investigação, em cada protocolo, em cada teste, colocam-se riscos e aspirações, desejos e receios, vontades e capacidades. Assumimos que experimentar é um constante pôr em crise o conhecido. Falar de Portugal como país do conhecimento
É falar de um país com vontade de superação, de um país que se posiciona no espectro científico a nível internacional, pelas inovações, pelas patentes, pelas soluções e hipóteses científicas que apresenta, confiante da preparação dos seus profissionais e da capacidade e resiliência inerentes à dedicação à área em que tantas vezes o desânimo ou o insucesso são os nossos companheiros de viagem. No Porto, destacamos o lugar da ciência como área fundamental do conhecimento e da vida em sociedade, não só para quem profissionalmente a ela se dedica, mas também a todos aqueles que, mesmo sem o saber, dela beneficiam. Dar visibilidade pública ao trabalho que todos os dias é realizado é para nós uma prioridade. Vai fazer esta semana um ano, em 19/5/2016, que inaugurou, como sabem, o maior Instituto de Investigação de Portugal na área das Ciências da Saúde, o I3S, Instituto de Investigação em Saúde da Universidade do Porto, aqui hoje representada pelo seu diretor, pelo meu amigo Mário Barbosa, e por outras individualidades incontornáveis da área, como Manel Sobrinho Simões, também vejo aqui na primeira fila, e a Salomé Pinho. É um projeto de uma enorme ambição e uma aposta já totalmente ganha e devidamente reconhecida. É um orgulho ter nesta cidade tamanho concentrado de energia criadora num projeto que já marca a vivência cultural da cidade e que continua a crescer e a expandir-se, constituindo uma referência internacional. Mariano Gago, como Corino de Andrade, são homenageados no I3S através da nomeação dos seus auditórios. Que as suas vidas e principalmente o legado que deixaram nos inspire a continuar a trabalhar. Muito obrigado a todos pela vossa presença no Porto e um bom Dia Nacional dos Cientistas. Muito obrigado.